Jesus era limitado a estar num espaço físico somente. Mas, a partir do momento em que ele subiu aos céus e o Pai enviou o Allos, né? Outro conselheiro, outro igualzinho a Jesus, Jesus então pode habitar na minha vida aqui, no ABC Paulista, aí onde você está, na sua cidade, no seu bairro, no seu país, onde quer que estejamos, Jesus está conosco. O próprio Deus habita dentro de nós. O próprio Jesus está andando conosco, nos aconselhando, nos fazendo ter a sua presença dentro de nós. Então não foi outra pessoa que Deus enviou, mas foi o próprio Jesus. Quando eu tive entendimento, queridos, disso, como isso faz diferença na minha vida, como isso faz diferença no meu entendimento de que eu tenho a habitação do próprio Jesus dentro de mim. É Ele quem me ajuda, é o próprio Filho, é o próprio Deus, é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito de Deus habitando dentro de mim. Então, eu quero que você entenda isso no teu espírito, que você carregue esse entendimento a partir de então, se você não o tinha, se você não entendia dessa forma, se você não tinha um entendimento sobre quem era o Espírito Santo, eu quero que a partir de agora você tenha esse entendimento e que você comece a caminhar em cima disso, que você comece a andar segundo esses ensinamentos, segundo esse princípio. Eu só quero deixar claro aqui para vocês de que essa palavra que é usada, ela é usada em alguns casos dentro da palavra de Deus a respeito dessa questão de espécie, de igualdade, e o contrário disso é justamente a palavra heterozugel, que é no grego, né, o original, que é a comunhão com algo diferente. Então, quando Paulo usa isso lá em 2 Coríntios 6,14, se você quiser abrir, pausa aí e abre lá, 2 Coríntios 6,14. A palavra de Deus fala para nós não termos comunhão, né, com algo que não agrade a Deus. E aí lá o original dessa palavra, para não ter comunhão com outras pessoas que desagradam a Deus, para não ter comunhão com aquilo que não é luz, né, mas com aquilo que é trevas, é porque nós sempre devemos ter comunhão com algo da mesma espécie, com algo da mesma essência. É isso que a palavra de Deus está querendo nos dizer. Não é que a gente não pode ter comunhão com uma pessoa que não é cristã. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de comunhão no sentido de relacionamento, de algo mais profundo. Então, eu preciso ter relacionamento com o próprio Deus, com as coisas de Deus, com a palavra, porque isso vai me trazer união, unidade. Por quê? Porque nós estamos falando de um mesmo propósito, de uma mesma essência, de uma mesma espécie. Então, quando a palavra de Deus pede para eu não ter comunhão desigual, que é o caso do 2 Coríntios, está falando sobre não unir luz com trevas, porque não há comunhão nisso, porque não é da mesma espécie. Então, a palavra no grego é outra utilizada, que é essa palavra heterozugel, que é comunhão com algo que não é da mesma espécie. Quando eu dei aula sobre isso, inclusive, eu falei para as pessoas, por que Deus ele decidiu ter comunhão com o homem, com o ser humano? Porque Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Mais uma vez eu falo para você, se você não assistiu a primeira aula, assista, para que você possa ter um entendimento sobre isso. Porque Deus decidiu que o ser humano, que o homem, ele ia ter a mesma essência de Deus. Então Deus pode se comunicar conosco, Deus pode ter comunhão conosco. Por quê? Porque nós temos a mesma essência de Deus. Diferente de um cachorro, de um gato, de um passarinho, de uma árvore, de uma planta, ainda que sejam seres vivos, mas eles não têm a racionalidade que nós temos. Eles não têm a mesma maneira de comunicação que nós temos, de inteligência, de palavras, de interação. E é nisso que Deus é particular conosco. Deus consegue interagir, Deus consegue falar com o ser humano de forma pessoal, de forma entendível. Deus consegue se comunicar conosco e nós podemos nos comunicar com Ele porque a essência é a mesma. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
O único ser vivo que recebeu essa propriedade, essa essência, é o ser humano. Então nós temos comunhão com Deus. Por isso que quando Jesus cita outro conselheiro que seria enviado pelo Pai, ele diz: um igualzinho a mim vai estar com vocês todos os dias da vida de vocês, até a consumação dos séculos, até o momento em que o próprio Deus vai habitar conosco aqui na terra, na restauração de todas as coisas. Amém, queridos? Eu acredito que a gente não consiga realmente esgotar esse assunto. É algo que, se a gente começar a se aprofundar, né, nas escrituras, no que a palavra de Deus diz sobre o Espírito Santo, nós vamos achar muito mais coisas. Mas eu quero que você realmente medite nisso. É uma lição assim bem gostosa, é uma lição bem apropriada para nós entendermos a vontade de Deus, entendermos a forma de Deus se comunicar conosco, a forma de Deus estar conosco, que é através do Espírito Santo. Então, eu gostaria que você meditasse nessa palavra e que o Espírito Santo continuasse a te ensinar tudo aquilo que ele precisa ensinar a respeito dele mesmo, a respeito de Jesus, a respeito da palavra de Deus, a respeito de ter comunhão com Deus através dele. Então, que o Espírito Santo continue trabalhando essa palavra, esse ensino, as dúvidas que você tiver, que o Espírito Santo possa então te ajudar. E se eu também puder ser esse auxílio, eu vou estar aqui através do e-mail, através da apostila, através das próximas aulas. A gente vai continuar construindo esse entendimento. E mais uma vez, se você não assistiu às outras aulas, volta aos vídeos, volta lá para a lição 1, para a lição 2, até chegar nessa lição, para que você tenha, quando eu terminar esse primeiro módulo, daqui 2 lições, você tenha completado esse ciclo de entendimento de algumas questões espirituais que fortalecem, que trazem base verdadeiramente, que trazem fundamentos para os nossos ensinos, para os próximos ensinos, que vão fazer a gente deslanchar no entendimento de algumas coisas na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você possa ser cheio cada dia mais do Espírito Santo e que essa presença ela seja notória para você aonde quer que você esteja. Aí aonde você está agora, o Espírito Santo de Deus está com você. Você pode abrir a sua boca e conversar com ele e mostrar tudo aquilo que você tem dúvida, e mostrar tudo aquilo que você ainda não acredita, e mostrar tudo aquilo que você ainda não é capaz, porque ele vai ser capaz através de você. Ele vai te capacitar através dessa comunhão que você vai ter com ele. Então que Deus possa continuar esse entendimento no teu coração e até a próxima aula. Amém?